O que foi, Dina? Boa noite, professor. Tudo bem? Oi, Débora. Boa noite. Eu estava conversando com você aqui sem ligar o microfone. Agora vai. Agora vai. E a Alcione, tá bem? Faz tempo que eu não vejo ela por aqui. Boa noite, professor. Você tá bem? Eu tô bem, professor. Você está conseguindo acompanhar as outras aulas que estão gravadas, Alcione? Ah, tô sim. Ah, você tá entrando no YouTube? Estou. Você conseguiu assistir a aula na outra plataforma? Eu assisti uma hoje. Ontem foi você que deu aula ontem? Foi. Ah, então eu achei que fosse a Débora. É que eu não tenho aula dela. Da Débora? É, a outra professora, né? Então, mas mas tá bom. Ela não está postando ou você não tem acesso? Ah, eu não tenho a aula dela não no minha grade, não. Ah, tá. Entendi. Desce daí, Anderson. Boa noite, Thaís. Boa noite. Ricardo, boa noite. Pessoal, eu vou começando, porque hoje a gente tem uma noite longa aí. Pode ser? Pode ser. Todos esses temas que eu vou falar agora, eles são complementares. Então a gente precisa ganhar um tempinho, ok? Vocês concordam ou quer que aguarde o pessoal? Vanessa, boa noite. Então, vocês já estão vendo a minha tela aí, né? Sim, professor. Tá. Então, ó, mesmo esquema, tá? O WhatsApp tá aberto aqui. O WhatsApp tá aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Nessa unidade de ensino 3 aqui, gente, nós vamos falar a respeito aí das imunodeficiências primárias e secundárias, tá? A gente já falou, nós chegamos a comentar, né, que o nosso sistema imunológico, ele é responsável aí por proteção, né, do nosso corpo, né, devido à entrada de alguns agentes.
e que o nosso sistema imunológico é formado aí pelos glóbulos brancos, pelas imunoglobulinas, pelos anticorpos, pela ligação que ele faz com os antígenos, pelos epítopos, por todas essas interações que formam o nosso sistema imune, certo? Depois nós falamos aí a respeito da nossa imunidade inata, né, que é aquela que nós nascemos com ela, imunidade adquirida, que é aquela que nós vamos adquirindo, né, ao longo da nossa vida e da interação que nós temos aí com vários antígenos. Falamos aí de doenças autoimunes, depois nós falamos a respeito de testes que são feitos para detectar algumas doenças, enfim, tá? Então, agora nós vamos falar a respeito de uma imunodeficiência primária e secundária. Quem consegue me ajudar aí para eu definir o que é a imunodeficiência? Quem me ajuda? Seria uma deficiência na imunidade do nosso corpo? Isso. Então, como o próprio nome já fala, né, um paciente imunodeficiente, ele apresenta uma falha no sistema imunológico. Essa falha, ela pode ser ou pela falta de alguns componentes celulares, ou porque esses componentes celulares, eles trabalham de uma maneira inapropriada no nosso organismo, ok? Então, deixa eu admitir a Camila aqui. Quem mais que entrou? Camila e Letícia, boa noite. Boa noite. Tá, então, retomando aqui. Então, gente, um paciente que ele apresenta essa imunodeficiência, ele apresenta aí alguma falha no seu sistema imune, o qual as células passam, né, a trabalhar de alguma outra forma diferente, ou simplesmente elas não existem, tá? Chegando a Nailza aqui agora. Nailza, boa noite. Boa noite. Então, ó, o que eu chamo de imunodeficiência primária, tá? É uma deficiência imunológica presente desde que o indivíduo nasce, tá? Ou seja, essas pessoas, elas trazem uma carga genética lá, que vem, né, da família, da sua árvore genealógica, e que faz com que o seu sistema imune apresente algum defeito, tá? Então, quando eu tenho uma falha no meu primeiro sistema imune, eu vou classificá-la como imunodeficiência primária, tá? Existe uma diferença da secundária. Então, ó, a ausência de uma série de genes hereditários podem resultar em imunodeficiências congênitas. Por exemplo, pessoas com uma certa característica recessiva podem não ter uma glândula no timo e, assim, não possuem imunidade mediada por células. Um traço recessivo diferente causa números reduzidos de células B, afetando a sua imunidade humoral. Quem vê eu lendo essa frase aí vai falar, meu Deus, o que é que está acontecendo com o Henry hoje? Tá? Então, ó, vamos entender o que está escrito nessa frase, tá? Então, ó, uma ausência de uma série de genes hereditários. Ficou claro para vocês que uma imunodeficiência primária, ela é um problema genético? Gente? Sim. Ah, obrigado. Vai me dando uns feedback aí, senão fica achando que eu estou sozinho, tá? Obrigado. Você tá aqui com mais dois ouvindo junto. Então, beleza. Então, ó. Três, eu também.
Legal. Por exemplo, pessoas com uma certa característica recessiva podem não ter uma glândula do timo. O que são características recessivas em pessoas? Vocês já estudaram genética? Existem genes nas quais eu chamo de dominante e genes recessivos. Vocês já viram isso? Minha turma não viu genética, não, professor. Tiraram Não? da nossa grade. Tiraram da grade? O que são genes dominantes e recessivos? Genes dominantes são aqueles moléculas, né, de DNA que trazem uma certa característica da pessoa, tá? Então, você olha aí para o seu filho ou para sua filha e compara, né? Ela parece mais com quem? Parece mais com você ou parece mais com seu marido? Se você olhar para ela ou para ele ou para eles e chegar à conclusão de que ela parece mais com você, indica que você teve genes que foram dominantes em relação aos genes que vieram do pai da criança, ok? Já se você olhar para a criança e perceber que ela parece mais com o pai, indica que ela teve, que você, né, teve genes mais recessivos em relação aos genes do pai. Ou seja, os genes do pai eles foram dominantes em relação à carga genética da criança, tá? Não sei se vocês sabem, só a título de curiosidade, mas é o pai quem define o sexo da criança. Vocês sabiam disso? Eu não, professor. Quem falou? A Nailza. Oi, Nailson. É que eu não estou vendo a tela de vocês, eu estou vendo o meu slide agora, tá? Meu filho caçula, eu só emprestei a barriga. Ele não parece nada comigo. Nada? O que que acontece? Toda a carga genética, né, os óvulos presentes aí, né, nas mulheres, eles possuem todos cromossomos, o qual nós chamamos de X. Já o pai, né, com os espermas dele, ele possui tanto espermas com cromossomos X e espermas com cromossomos Y. Então, se porventura chegou um cromossoma X lá no óvulo e fecundou, o que vai acontecer? Eu tenho um X da mãe e um X do pai. X com X, eu tenho menina. Já se vier o X da mãe e um Y do pai, X com Y, eu tenho menino, ok? Ok, legal. Legal. Então, trazendo essas características, né, se você olhar aí e ver que parece mais com seu marido ou com o pai da criança, indica que os seus genes eles foram recessivos naquele momento perante a carga genética da criança, tá? Então, ó, o que que aconteceu? Eu tenho, né, como está escrito aqui, ó, características recessivas que podem não ter uma glândula do timo. Qual que é a função do timo, gente? O timo, ele não produz as nossas células de defesa? Isso, muito bem, Débora. Então, ele é responsável aí, inicialmente, pela produção dos nossos glóbulos brancos, junto com a medula, que fazem a defesa aí do nosso organismo. O timo também, gente, ele funciona como um local de maturação dessas células, tá? Então, eu já falei isso para vocês lá numa das aulas passadas. O meu antígeno, ele se liga com o anticorpo, apresenta para o timo, né, que são o que nós chamamos aí de células apresentadoras de antígeno, e lá no timo ele vai sofrer essa diferenciação, onde ele passa a ser lá um linfócito T ou um linfócito B, tá? Então, o que que acontece? Pessoas que têm esse gene recessivo, né, não vão apresentar esse timo, ou então ele não vai funcionar muito bem, e ele passa a ter um baixo número dessas células
nas quais nós chamamos de células B. Ou seja, são aquelas células que se ligam inicialmente aos antígenos, no caso aí de uma resposta humoral. Tá? O que é uma imunidade humoral, que eu já falei para vocês no começo das nossas aulas? Quem me ajuda aí que eu esqueci? Também esqueci, professor. A imunidade humoral, gente, nada mais é do que a imunidade que o nosso corpo apresenta, tá? Ela é dividida aí, ela é uma parte daquela imunidade adquirida, né? Que nós vamos, ao longo da nossa vida, aí, adquirindo anticorpos, tá? Então, sempre quando vocês ouvirem o termo imunidade humoral, entenda que são os anticorpos, né? Que são derivados aí dos linfócitos, que são células brancas, né? Que estão presentes aí na corrente sanguínea, e elas têm a função de se ligar a um antígeno para inativá-lo ou combatê-lo, ok? Então, imunidade humoral nada mais é a resposta que o nosso organismo faz para um determinado antígeno, ok? Quando eu falo antígeno, entenda uma bactéria, um vírus, um fungo, um parasita, ok? Diagnóstico primário, gente. Como é que a gente faz para diagnosticar a pessoa quando ela tem aí uma imunodeficiência primária, tá? Geralmente, esse diagnóstico primário, ele acontece aí nas primeiras fases aí da vida da criança, tá? A gente faz aí uma investigação através de um exame de sangue e a presença de imunoglobulinas, tá? O que é uma imunoglobulina? São aqueles IgG, IgE, essas coisas. Isso, exatamente. Tem IgG, IgE, IgA, IgB, mas como definição, Débora, o que é uma imunoglobulina? Se você não souber, não tem problema, eu vou falar para É vocês. uma proteína? Quem falou? A Ilza. Muito bem, Nailza. Toda imunoglobulina, gente, nada mais é do que uma proteína, tá? Que ela é sintetizada pelos linfócitos B e elas são utilizadas pelo nosso sistema imunológico para quê? Para se ligar e identificar um antígeno, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá uma bactéria, o vírus da COVID, que entrou em contato comigo e ele está dentro do meu organismo, tá? Dentro do meu corpo. Eu vou ter, inicialmente, uma imunoglobulina, né, um anticorpo, que vai se ligar nele e vai tentar eliminar, tá? A partir daí, eu começo o que eu chamo aí de reação imunológica, tá? Então, no exame de sangue, né, no hemograma, eu consigo saber, dentre a série branca e a série vermelha, se esse paciente possui essas imunoglobulinas no sangue para fazer a defesa do organismo dele, tá? Caso ele não possua, porque o timo dele não está funcionando bem, ou porque ele está com alguma deficiência né, dessa proteína no organismo dele, ele tem que fazer aí um determinado tratamento com essas imunoglobulinas para que a imunidade dele posteriormente venha a aumentar, ok? Então, deixa eu dar uma boa noite aqui para o pessoal que chegou agora, a Viviane que chegou. Boa noite aí, pessoal. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Então, olha só, o que é essa imunoglobulina, tá? Então, ó, a imunoglobulina nada mais é do que o resultado da ligação entre um anticorpo e um antígeno, tá? O anticorpo é a molécula
que é produzida por o linfócito B, e o antígeno é aquilo que causa algum prejuízo no meu organismo. Esses dois se ligaram e eu gerei uma célula de memória para aquele antígeno, e eu tenho aí, então, a formação de uma imunoglobulina, tá? O que seria esse exame aí, ó, de imunoglobulina, tá? Então, essas estruturas, né, as imunoglobulinas, elas são produzidas pelo sistema imunológico e tem essa função aí de defender o nosso organismo desses invasores microscópicos, né, como bactérias, algumas toxinas, os vírus, os fungos e etc. Tá? Então, essas imunoglobulinas, gente, elas vão, de certa forma, prevenir nós aí de algumas doenças, tá? Então, ó, fiz o exame de sangue aí na pessoa, tá? Eu consigo identificar se ela possui uma baixa imunidade no organismo dela, no corpo dela, através da quantidade dessas imunoglobulinas que eu detecto no sangue, tá? Também é possível identificar outros problemas, né, do tipo alergia, toxoplasmose, hepatite, rubéola e até o HIV, tá? Haja visto que a tendência de todas essas doenças que eu falei agora é o quê? É a diminuição do nosso sistema imunológico inicialmente. Posteriormente, aí sim temos aí um aumento do nosso sistema imunológico, que a tendência deles é de combater esses agentes, ok? Além disso, ele pode ser indicado para identificar reações alérgicas a componentes de medicamentos mais fortes, como antidepressivos e antihistamínicos. Nesse caso, é realizada uma análise específica de modo a verificar a produção de complexos imunes diante da exposição aos alérgenos. O que seria isso, gente? Vocês já ouviram falar, eu até vou falar um pouquinho mais para frente, em relação aí aos testes de hipersensibilidade. Vocês já viram esses testes ou já fizeram? Quem aí já fez? Me conta. Hipersensibilidade é um teste de alergia ou não? Isso, muito bem, Débora. É um exemplo, né? Já fez? Alergia. Pinga umas coisinhas no braço e dá uma apertadinha e espera para ter a reação. Isso. Eu vou mostrar uma figurinha para vocês lá no final. Você fez do quê? Ixi, eu fiz de poeira, de pelo de animal, essas coisas. Certo. Eu também já fiz dessa situação aí. Poeira e pelo de animal. Foi aí que eu tomei as bolinhas de homeopatia. Ah, tá. Então, ó, como que nós vamos fazer um exame para detectar uma imunoglobulina, tá? Então, ó, a gente faz uma coleta de sangue, ok? E através dela, a gente consegue diagnosticar as 5 tipos diferentes de imunoglobulinas que a gente tem no corpo, tá? Quais são essas imunoglobulinas? Então, eu tenho, ó, imunoglobulina A. Refere-se aos anticorpos presentes em secreções intestinais, genitais, urinárias e do sistema respiratório, que protegem o corpo de infecções e alergias em locais específicos, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem aí algum tipo de contato sexual, né, com pessoas de maneira desprotegida, quando a gente tem contato com algum alérgeno do sistema respiratório, por exemplo, grão de pólen, tem gente que é alérgico. O que vai acontecer? Ele pode desenvolver aí uma reação alérgica, né? Mas quem é que vai proteger ele dessa reação? É a imunoglobulina A. Mas eu tenho também a imunoglobulina D e a imunoglobulina E. Quando eu tenho aí um resultado bastante alterado, eu fiz um exame de sangue de série branca e eu encontrei a presença de algum anticorpo
presente aí nos linfócitos. O que vai acontecer? Eu vou ter um aumento dessas células brancas, consequentemente, um aumento aí das minhas imunoglobulinas do tipo D, tá? Então, deu um aumento aí da imunoglobulina D, é indicativo de que eu estou com alguma doença. Imunoglobulina E. Quando eu tenho aí reação alérgica a alguns elementos muito específicos, tá? Pode ser medicamento e pode ser alimento, tá? Lembra o caso que eu contei para vocês lá da homeopatia, do camarão? Quando eu fiz o meu teste alérgico, né, do camarão, deu a presença de imunoglobulina do tipo E. Eu tinha uma hiperprodução dessa imunoglobulina. Por isso que a reação alérgica ela era tão forte, a ponto de me dar um edema de glote, né? O que era esse edema de glote? É o fechamento, né, do canal respiratório, e eu poderia até morrer asfixiado por conta disso, né? Com o passar do tempo, com o tratamento homeopático, e o corpo sendo estimulado pouco a pouco, a quantidade dessa imunoglobulina E, ela foi diminuída, né? E aí eu passei a não ter essas reações tão abruptas, né? Em casos aí de contato com o camarão, que era o alérgeno que me causava esses problemas. Já a imunoglobulina G, ela é responsável por essas respostas secundárias, tá? Então, por exemplo, eu tenho aí uma doença autoimune, do tipo a esclerose múltipla. É essa imunoglobulina que vai formar um complexo, junto com o anticorpo, que vai se ligar lá no neurônio, vai gerar um depósito, tá? E esse depósito vai gerar o ataque à bainha de mielina do meu neurônio, e ele vai se desfazendo. Okay? Então, quem é que faz isso? É a imunoglobulina G. E a imunoglobulina M é o principal tipo aí de anticorpo responsável pelas respostas primárias a invasores, tá? Essa daqui também, gente, ela é uma imunoglobulina responsável aí quando a gente tem picadas de insetos, tá? Então, existem pessoas que não podem tomar uma picada de abelha, que a reação é muito forte. Ou então, toma uma picada aí de pernilongo e fica aquele caroço, né, num determinado local. Quem é que está agindo ali? É a própria imunoglobulina M, tá? Para quê? Para neutralizar esse antígeno, né, que vem aí dessa picada do marimbondo, da abelha ou do pernilongo, esse veneno que ele coloca dentro de você, neutralizando isso para que ele não se espalhe aí pela corrente sanguínea, tá? Então, gente, ó, voltando aqui. Uma imunodeficiência primária, como eu disse, é aquela que vem de fatores genéticos, tá? Já a imunodeficiência secundária ou adquirida, elas são decorrentes aí a fatores nos quais nós chamamos de externos, não genéticos ou fatores exógenos, tá? Então, ó, o que quer dizer esse prefixo exo? O que quer dizer, pessoal? Fora? Isso. Exo, de fora. E genos? Vem de antígenos? Genos vem dos nossos Nascimento. genes. O que são os nossos genes? É o nosso DNA, tá? Então, há uma imunodeficiência secundária ou adquirida, né? Quando o nosso sistema imunológico ele fica deficiente, ele fica deprimido, tá? Por um fator secundário, geralmente esse fator ele vem de fora do nosso corpo, tá? Ou seja, ele não é um fator genético, tá?
Então, o nosso corpo, ele perde a capacidade de nos proteger de uma ação externa, tá? É por isso que as pessoas que têm algum tipo de imunodeficiência secundária, ela tem que a todo momento estar fazendo uso aí de antibióticos para evitar essas doenças secundárias, tá? As doenças oportunistas, digamos assim. Um desses exemplos de uma doença que gera uma imunodeficiência secundária é a AIDS, tá? Gente, uma pergunta. AIDS e HIV é a mesma coisa? O que vocês acham? Não. Por quê, Ricardo? O HIV é o vírus, a doença seria a AIDS, né? Você adquire tem os sintomas aqui. O que significa AIDS? A sigla? AIDS é... Síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso. Muito bem. Então, ó, como o próprio nome já fala. Seria SIDA. Né? Seria SIDA. Né? Como o próprio nome já fala, né? Muito bem falado aí pela Débora. Síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, olha só. Imunodeficiência secundária ou adquirida. A gente nasce com essa síndrome? Não. Não. Em algum momento da vida, a pessoa ela adquire por 4 motivos. Quais são esses 4 motivos? Eu já falei isso para vocês. Já. Pode ser através da relação sexual. Isso. Pode ser por uso por um acidente, né? Amamentação. Amamentação. Então vamos lá. É uma DST, uma IST agora, IST. né, na verdade. Esse é o primeiro caso. A fonte de amamentação, né, a criança que amamenta quando a mãe possui HIV positivo, ela pode ser contaminada também, tá? Então esse é o segundo caso. O terceiro, que a Débora comentou, em casos aí de acidente com algum pérfuro cortante que tem a presença de sangue contaminado, é o terceiro caso. E o quarto? O compartilhamento de seringa seria a mesma coisa, né? Ô, Ricardo, picou a sua fala, eu não ouvi direito. Compartilhamento de seringa, assim. Em caso Isso aí é a troca de sangue que a Débora falou. Então vocês falaram 3. Existe mais um. Fala aí, gente. Transfusão de sangue. Transfusão de sangue é o caso que a Débora falou. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Se vocês não lembram os 4 jeitos de como pegar HIV, como é que vocês garantem que vocês não têm? Deixa eu olhar para as minhas bolinhas preferidas aqui, que esse papo é sério. Hoje eu falei no grupo, né, que HIV era uma coisa, a AIDS era uma coisa que eu gostava muito de falar, né, de debater, porque era um assunto muito importante. Então eu gostaria de perder um determinado tempinho nela. Lembra disso? Falei no grupo hoje.
Então, se a gente não sabe essas 4 maneiras, como é que nós vamos orientar aí as nossas filhas, os nossos filhos, né? Então, é fundamental que você tenha na ponta da língua essas 4 formas para que a gente consiga futuramente, né, minimizar esses indicadores, né? A moda agora é Covid, né? Morreu 24 mil pessoas aí no Brasil até agora. Mas e o HIV? Ele leva quantas pessoas por ano, por dia? Né? Isso aí a gente não mensura. Então, eu vi muitas pessoas falando assim, eu nunca vivi uma pandemia na minha vida. Lógico que já. Já sim. Você vive uma pandemia. A AIDS é uma pandemia. Muito pior do que Covid, né? A gripe é uma outra pandemia. A dengue é uma outra pandemia. Então, eu preciso de ajuda nesse sentido para que a gente dissemine essas informações para o máximo de pessoas possíveis, para que elas possam se conscientizar e fazer com que ela não seja uma pessoa que vai contrair essa doença e nem acabar passando aí para outras pessoas. Vocês concordam comigo? Sim. Se não concordar, pode falar também, gente. Não tem problema, não. Agora, no parto também já não se contamina mais, né? Quando já tem uma forma aí, Ricardo, de você tirar a criança sem que ela se contamine. Então, ó, vamos lá. Vamos falar dos 4 tipos, tá? 3 deles vocês acertaram perfeito. Esses 3 eu já espero de todos, tá? Mas o 4º tipo, gente, é também considerado um contato sexual, porém, não tem a relação propriamente dita, tá? Então, não tem ali o contato dos órgãos genitais, ok? Eu posso contrair o HIV quando eu tenho somente um contato oral com a pessoa, tá? Então, eu pratico lá o sexo oral e essa pessoa, ela tem ali a presença de algumas excreções corporais, né? Um corrimento, tanto masculino quanto feminino, e eu ingeri aquilo, né? E eu posso contrair o HIV dessa forma, tá? Eu não precisei ter uma relação sexual propriamente dita, ok? Então, essas são as 4 formas, ok? Então, eu te falei troca de fluidos. Então, eu não ouvi. Pode ser que tenha picado a ligação. Desculpa, Ricardo. Não ouvi, de verdade mesmo. Tá? Então, são essas. Então, para reforçar, né? Essas são as 4 maneiras que a gente tem aí de adquirir o HIV. Tá? Então, como o próprio nome fala, síndrome da imunodeficiência adquirida, o que aconteceu? Ó? Para que o vírus do HIV sobreviva no corpo humano, ele promove o que a gente chama aí de parasitismo nos glóbulos brancos. Vocês já tiveram um parasito, né, gente? Já. Muito bem. Em parasito, a gente costuma estudar uma relação chamada relação harmônica e desarmônica. Alguém sabe me explicar o que é o parasitismo? O parasitismo é quando você causa prejuízo, você tira a um hospedeiro. Quando eu gero prejuízo a um hospedeiro. Você tira do hospedeiro vamos falar, os nutrientes que ele necessita para parasitar. Você retirar de um outro ser o que você precisa. Então, ó, É uma relação de dependência? Isso. Quem está falando agora, desculpa? O carrapato, é parasitismo. É a Letícia? Também. Isso. Uma relação de dependência. Isso. Muito bem. Então, o que é o parasitismo? É o que nós chamamos de relação desarmônica, tá? Que gera desarmonia. Ou seja, um indivíduo
sai ganhando desta relação, já o outro sai perdendo, tá? Então, ó, por exemplo, no caso que vocês falaram agora, tanto o carrapato quanto o piolho. Para que o carrapato sobreviva, ele precisa sugar o sangue do animal, tá? Vamos pegar o cachorro como exemplo. Tá? Então, o carrapato fica ali e ele vai sugando o sangue do cachorro para que ele possa sobreviver. Então, ele é um parasita, tá? Já no caso que eu falei aqui, ó, do vírus HIV, o que acontece? Ele vai fazer com que o glóbulo branco deste ser, desta pessoa, passe a trabalhar para ele, para que novos vírus sejam formados, né, dentro do organismo da pessoa, e quando esse glóbulo branco morrer, libera-se vários outros vírus na corrente sanguínea, e esse glóbulo branco ele está morto, ou seja, a invasão de vários vírus dentro dos glóbulos brancos vai tornar o meu indivíduo imunodeprimido por conta de uma deficiência, por conta de uma infecção adquirida ou secundária. Isso ficou na cabeça de vocês, gente? O que é uma infecção primária, uma imunodeficiência primária e uma imunodeficiência secundária? Primária é quando o ser, a pessoa, o organismo, já nasce com ele. São problemas intrínsecos, genéticos. Já uma imunodeficiência secundária é quando o indivíduo ele adquire essa imunodeficiência por conta de algum patógeno. Ok? Ok. Beleza. Quando eu tenho aí um paciente que é imunodeprimido, como que eu faço para fazer o que a gente chama aí de imunossupressão? Tá? Ou seja, como é que eu faço para melhorar o aspecto desta pessoa? Tá? Então, eu vou pegar o que nós chamamos aí de imunoglobulinas, né, que são esses anticorpos já prontos, tá? Eu consigo sintetizar essas proteínas e injetar isso em uma pessoa que precise, tá? Então, eu recebi sangue lá de um paciente que fez uma doação. Aí eu vou fazer uma centrifugação, eu vou separar a parte branca da vermelha, pego a parte branca e eu vou retirar essas imunoglobulinas, né, que garantem aí a qualidade de vida, né, do meu paciente, do meu organismo, e eu aplico essas imunoglobulinas em um outro paciente, tá? A fim de que ele tenha uma melhora no seu sistema imunológico, né? Vale lembrar também, como eu falei agora há pouquinho, essas pessoas, elas vão sempre estar fazendo uso aí de antibióticos, né? Um dos mais utilizados aí é a azitromicina, que é o que eu comentei no grupo hoje, acho que a Vanessa estava falando isso. E a azitromicina, gente, é ela quem vai fazer o controle dessas entradas de bactérias no organismo da pessoa, para que ela não venha ter uma morte aí por conta de uma infecção oportunista, tá? Não sei se vocês já ouviram dizer que AIDS não mata, mas a pessoa morre das infecções e da recorrência do seu quadro aí de imunodeficiência, tá? Essa pessoa também vai ter que fazer a ingestão aí de vitaminas para o resto da vida dela, tá? Por quê? Porque vitamina nada mais é do que proteína. E essas imunoglobulinas que estão presentes na série branca aí, né, das pessoas, são
proteínas, tá? Então, quanto mais proteína eu ingerir, maior vai ser a produção dessas imunoglobulinas, mais o meu paciente vai estar protegido, ok? Ok. Eu trouxe aqui, gente, ó, alguns casos de imunodeficiências que são geradas no que nós chamamos aí das células T, ou aquelas células natural killer, e linfócitos B, tá? Só que isso aqui, gente, tá vendo que são nomes aí de síndromes muito específicas. Mas aí alguém pergunta, oi, eu preciso saber isso? Não, você não precisa saber isso, tá? Mas como está falando lá no nosso plano de aula, eu resolvi trazer para vocês alguns nomes, só para vocês saberem que elas existem, tá? Mas isso daqui, gente, é função aí de um médico infectologista fazer um estudo, tá? Nós, enquanto farmacêuticos, não é da nossa alçada conhecer todas essas síndromes, tá? Essas imunodeficiências, tá? Então, eu vou só ler para vocês, ok? Essa síndrome de George, né? Síndrome, né? Tem uma asinha aqui, da deleção do 22. O que é deleção do 22, gente? Nada mais é do que a perda do cromossomo número 22, tá? Que vai gerar aí uma imunodeficiência na pessoa, tá? Ataxia, síndrome de Scott-Aldrich. Já as desordens do linfócito B. Então, eu tenho aí uma hipogama-globulinemia infantil, né? Sempre que vocês perceberem esse sufixo aqui, ó, terminado em mia, significa diminuição, tá? Então, a diminuição aí, ó, de imunoglobulinas, que vão gerar uma imunodeficiência, né, na criança ou nas pessoas, deficiência de imunoglobulina A, imunoglobulina G, imunoglobulina I, tá? Então, como eu disse, você não precisa se atentar muito a isso, haja visto que nós não somos médicos infectologistas, ok? Dois que são importantes saber, gente, esses aqui são muito comuns, tá? Principalmente para quem tem aí filhos, nesses aí que a Débora tem um nessa idade, eu não sei os demais, né? Mas acho que a Thaís tem um nessa idade também, a Nailza não sei se tem mais, mas enfim. Jovens e adolescentes entre 5 e 15 anos de idade, um tipo de câncer, acho que a Vivi também tem, muito comum, né, em pessoas nessa idade, são os famosos linfomas de Hodgkin e não Hodgkin, tá? O que são esses tipos de linfoma, gente? Como o próprio nome já fala, isso é um linfoma. O que é um linfoma, gente? É uma palavra que ninguém gosta de ouvir. O linfoma É um câncer? Isso. É um câncer, tá? Então, ó. O nosso corpo, ele possui o que nós chamamos aí de sistema linfático, tá? Qual é a função aí do sistema linfático no nosso organismo? Quem me ajuda? Qual a função do sistema linfático no organismo? Isso? Isso. Então, o linfático é retirado de organismos que morreram, que é o... Ele faz a limpeza, né, de micro-organismos. A função do sistema linfático é a drenagem, né, do excesso de líquidos que nós temos aí no nosso organismo, juntamente com esses resquícios de outros seres que o Ricardo comentou, tá?
Se eu perguntasse para vocês, deixa eu voltar aqui. Vou olhar minhas bolinhas de novo aqui, para vocês verem. Se eu perguntasse para vocês quais são os principais locais do corpo aonde eu tenho aí a presença do meu sistema linfático, o que vocês me responderiam? Nas axilas, na onde seria nas axilas, aqui no pescoço, assim, pescoço, na virilha. No baço. Na onde daria a íngua. Onde pode dar a íngua? Exato, Ricardo. Então, ó, principais, tá? Amígdala, axila, mama, virilha e aqui, ó, na articulação das pernas, tá? Atrás do joelho. Esse sistema linfático, gente, então ele tem aí essa função, né, de fazer a drenagem do nosso corpo, né, de eliminar todos esses líquidos. Mas quando eu tenho uma espécie aí, né, de câncer que é originado inicialmente no sistema linfático, o que vai acontecer? Esses linfonodos, né, eles passam a produzir essas células que são responsáveis aí por essa imunidade, cai na corrente sanguínea e vem parar por aqui, ó, tá? De uma forma que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Esse linfoma de Hodgkin, ele se espalha de uma maneira ordenada. É por isso que dá esse inchaço, né, no qual o Ricardo se referiu de íngua, né? É comum dar uma íngua na criança quando ela tem aí, né, criança ou adolescente, quando ela tem uma baixa resistência. Porém, a gente tem que fazer uma avaliação desse processo para que ele não perdure muito tempo, tá? Uma íngua numa criança aí costuma demorar em torno de 3 a 4 dias. A partir do momento em que eu observo um aumento de um gânglio, né, desse tipo aqui, ó, pode ser aí já um indício, né, de um câncer que é comum, tá? Então, quando que essa doença aí ela vai surgir, tá? Quando o linfócito mais frequente aí do tipo B, ele promove, gente, uma mutação dele. Ele se transforma em uma célula cancerígena e ela vai se disseminar, né? Ela vai se multiplicar de uma maneira desordenada e ela vai parar lá nesse sistema linfático, tá? Na amígdala, por exemplo. Então ela gera uma série de clones dela. A partir do momento em que ela parou por ali, ela tem a sua replicação desenfreada e isso vai gerar aí um câncer nessa região. E a esse câncer dá-se o nome de linfoma de Hodgkin, ok? Bom, quais são aí sinais e sintomas, tá? Para a gente ficar bastante atento. O primeiro deles é esse inchaço, tanto aí da axila, como da virilha, como da garganta, tá? Começa a gerar uma falta de ar, porque pressiona ali a traqueia, né? Pode dar ali um aumento da região da pelve ou do abdômen, tá? Muito comum confundir aí com cólica. Gera febre, cansaço, a gente perde o sono, perde o apetite, dá urticária pelo corpo e tudo mais, tá? Apareceu esses sinais e sintomas, o que eu devo fazer? Então, eu devo inicialmente promover uma biópsia dessa região, tá? Então, eu vou lá ao médico, ele tira um pedacinho e ele vai ver se eu estou tendo um aumento desse tipo de célula aqui, ó, linfócito do tipo B, presente nesse local, tá? Feito isso, gente, se eu conseguir fazer um diagnóstico disso, aí eu preciso tratar, tá? E como que eu faço o tratamento aí de câncer? Todo mundo já sabe, né?
a poliquímio, né, ou a quimioterapia com várias drogas e sessões aí de radioterapia, né, quando o câncer ele é combatido aí através de ondas locais, tá? Então emite várias ondas ali no caso aqui, né, seria o pescoço desse adolescente, com o objetivo de matar essas células e diminuir todo esse inchaço aqui até que ele sumisse, ok? O que difere um linfoma de Hodgkin do não Hodgkin? Esse Hodgkin, gente, ele é bastante delimitado. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó? Não sei se a imagem tá boa para vocês. Tá vendo que o inchaço ele tá somente num determinado local? Sim. Quando eu tenho um linfoma de não Hodgkin, o que vai acontecer? Essa mesma célula do tipo B, ela vai se diferenciar, mas a tendência dela é se espalhar e não ficar parado só nesse local, tá? Então essa é a única diferença entre um e o outro. Sinais e sintomas são os mesmos, diagnóstico é o mesmo, tratamento é o mesmo e tudo mais, tá? Gente, até aqui alguma pergunta? Deixa eu olhar aqui para vocês. Gente? Tudo tranquilo, professor. Então, Tranquilo, a diferença do não Hodgkin do Hodgkin é só essa questão do inchaço? Da localização. Ah, o Hodgkin, ele é delimitado, ele fica inchado em um determinado local e ele para por ali. O não Hodgkin, ele, além de dar o inchaço, ele pode se disseminar através do sistema linfático para o corpo como um todo. tá. Então, naquela foto ali, então seria não Hodgkin porque está aumentando? Não, seria o Hodgkin. Deixa eu voltar aqui. Parece que está descendo. Não, é que inchou, né? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Inchou a garganta da... Você tá vendo a minha tela ou não? Tô vendo. Tá Vendo que tá até para baixo, ó. Parece que... Tá vendo aqui, ó? Teve um inchaço. É que forma um edema, né, Ricardo? Então, o edema, muitas das vezes, ele não é bem delimitado, tá? Então, aqui, ó, tá muito bem delimitado, tá? Então, ele parou por aqui. Já quando eu tenho um não Hodgkin, ele aumenta aqui, desce para o braço, gera uma íngua na axila, desce para a virilha, gera uma outra íngua, surgem várias ínguas no corpo todo do paciente. Tá? Então, essa é a diferença. Beleza, gente. Uma outra situação que pode acontecer quando a gente entra em contato com algum tipo de antígeno ou epítopo ou outros tipos de antígeno do tipo partes aí de árvores, né, como por exemplo o pólen, que pode dar uma reação na gente, picada de insetos, picada de animais do tipo cobra, escorpião e tudo mais, são essas reações de hipersensibilidade que eu falei lá no comecinho e que a Débora disse que já fez algum determinado teste, né, desse tipo, tá? Gente, reação de... Deixa eu voltar aqui. Hipersensibilidade é uma coisa muito grave, tá? A Nailza está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta? Desculpa, professor, que eu fui mexer aqui, eu nem vi que eu apertei esse negócio. Então faz assim, ó. Você desapertou, tá? Então, se você não desapertar, agora já sumiu. Fica piscando a minha tela. Ai, que chique, quando eu quiser falar, eu tenho que apertar ali, então? Não, eu prefiro que você já abra o microfone e já fala diretamente, porque senão a minha tela não para de piscar. Ah, beleza, então, tá? obrigada. Essa mãozinha aí não foi uma boa ideia do pessoal que
que fez esse programa, não. Fica É que eu emitindo... tava colocando um negocinho ali, eu tava lendo o que significava cada quadradinho desse. Cada Aí eu acho que quadradinho eu apertei- desses são as pessoas que estão na sala e as iniciais dos nomes. Então, eu acho que eu apertei sem querer. Desculpa. Não, sem problema, não, imagina. Então, como a gente estava falando, né? Existem aí diversos tipos de reações de hipersensibilidade. E a reação de hipersensibilidade, gente, ela é um caso grave que pode matar a pessoa na hora, tá? Vocês estão me vendo? Sim, querido professor. Sim. Legal. Então, ó, eu vou contar uma historinha para vocês de um negócio que aconteceu comigo e até hoje eu agradeço por não ter feito aquela situação. Chegou um primo meu, eu já comentei para vocês, né, que eu tinha drogaria. E ele chegou lá na minha drogaria e falou, ó, tava um tempo como esse agora, frio, né, o Ribeirão Preto tem uma inversão térmica, uma amplitude térmica muito grande, né? A gente sai de manhãzinha com 35 blusa e chega de tarde em casa só com, né, camiseta e bermuda, né? Aí a gente fica carregando aquele monte de roupa o dia inteiro, né? E o que aconteceu? Ele falou, né, chegou lá e falou, ó, eu tô com um pouco de coriza e eu queria tomar uma medicação que eu já sou acostumado a tomar, né? Algumas pessoas vão conhecer e tal. E a medicação é a diprospan. Já ouviu falar, Thaís, já ouviu falar nessa medicação? Já apliquei muito ela. Já aplicou muito ela, né? Já. Sabia que essa é uma medicação, Thaís, que eu não gosto de aplicar ela muito? Então, eu ouvi falar assim que ela tem muito efeito colateral, né? Dependendo da pessoa que está com o estômago vazio, né? O efeito colateral dela é essa reação de hipersensibilidade que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E essas reações de hipersensibilidade, gente, elas podem ser desde muito simples até muito severa. Pode gerar a morte do paciente, tá? Então, o que aconteceu? Na hora que ele... E é meu primo, hein? Na hora que ele chegou para mim e falou assim, Henry, eu quero fazer né, eu quero aplicar essa medicação e tal, não sei o que eu já uso faz tempo. Eu falei, não, eu não vou aplicar. Ah, mas por que? Quebra o galho aí e tal, não sei o quê. Falei, não, eu não vou fazer, porque ela pode te dar essa reação e tal. Somente com prescrição médica, e mesmo assim, se você chegar com a prescrição, eu não aplico, eu te vendo a injeção, você vai tomar lá no postinho. Se caso acontecer alguma coisa, lá eles têm aparato para te socorrer e tal, e beleza, né? Aí gerou aquele clima chato, né? Ele me xingou, falou que nunca mais ia conversar comigo, porque eu era, né? Você é muito certinho, aquelas coisas todas, e eu já estava acostumado. E, por fim, foi embora. E isso, Thaís, aproveitando que você respondeu agora, me marcou bastante, porque aconteceu na rede, né? Que você trabalhava e agora trabalha de novo, né? E chegou lá né, eu não lembro qual loja que foi agora, ele chegou lá e falou assim, você me aplica essa injeção e tal? E o cara, super solícito, falou, eu vou te aplicar e tal. Eu sei que umas 14 horas depois ele me ligou. Falou assim, Henry, eu falei pra você que já era acostumado a tomar essa medicação, quase morri. Aí eu falei, tá vendo por que eu não queria aplicar? Por conta disso. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque essa injeção é um corticoide, né? E ela pode te dar uma hiperprodução aí de imunoglobulina e você tem aí um choque anafilático. O que aconteceu, Thaís? Na hora que a pessoa aplicou a injeção nele, né? Ele teve essa reação de hipersensibilidade e deu um edema de glote nele na hora. Ele parou de respirar e ele estava dentro estava ali na área de atendimento das pessoas. A sorte é que ele caiu ali, né, com aquele velho sintoma de asfixia, levando a mão ao pescoço, assim. E tinha um médico ali presente que fez um procedimento lá de tráqueo nele, né, fez uma traqueostomia.
o ar começou a passar e levou ele diretamente para o hospital. Ele não morreu, ele está vivo até hoje, por conta desse médico que estava lá presente naquela hora. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele teve uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. Pode ser que você faça uso aí, a primeira vez de um medicamento, a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, 1000 vezes. Mas na 1001 você tem uma reação. Tá? Então, por exemplo, esse teste que a Débora falou que fez aí de hipersensibilidade, né? Ela deve ter tido ali alguma reação a algum organismo ou alérgeno que ela estava testando, né? O que você testou, Débora? Só me fala, por favor. É que na época, professor, eu trabalhava na escola, usava muito ar-condicionado. Então, eu ficava muito gripada. Toda semana, era uma semana sim, uma semana não, eu estava doente. Aí eu fui fazer o teste de alergia. E aí, acho que deu de pelo de animal, né? Deu de ácaro. Talvez o filtro do ar-condicionado que não estava funcionando muito bem. Eu acredito que sim, porque é muito antigo, né? Isso. Então, vocês... Oi. Quem está falando? Oi, Vanessa. O Diprospan, o pessoal fala que ele fica no organismo por mais ou menos 6 meses. Isso é verdade? Que por isso que não pode aplicar em seguida, né? Isso. Além de... Pois não, conclui. Essa alergia, ela pode ocorrer, tipo, mês depois, assim, talvez não seja tão forte, né? Mas por não, ela se ela dá, ela vai dar na hora. Se ela dá, ela dá na hora. Entendi. Tá? Ela não tem efeito cumulativo. Tá. Tá? Tá bom, obrigada. Imagina. Uma coisa que, eu não sei, acho que até a própria Vanessa pode me falar com um pouco mais de propriedade, né? Eu não sei responder. Mas uma das coisas que foi retirado aí das unidades básicas é o teste da penicilina, por exemplo, da bezetacil. As pessoas estão aplicando aí sem fazer... Antigamente era feito um teste. E agora, Vanessa? Você sabe me responder? Então, tem um protocolo que não faz mais o teste, né? Mas aqui na unidade, eles pedem para o paciente ficar. E tem muito médico que mesmo não... Porque segundo esse protocolo, fala que o teste é o próprio benzetacil. Né? Então, assim, se tiver que dar... Porque é feito com ele, né? Não é isso? Exato. Então, assim, né? Então, assim, se tiver que dar dá a reação já no teste. Então, por isso que, segundo eles, foi cortado. Mas a maioria das prescrições que eu pego, todas é para aguardar dentro da unidade. Tem médico que pede 30 minutos. Eu peguei hoje uma prescrição de 3 horas para aguardar. Então, assim, faz sem teste, porém, eles estão pedindo para aguardar. Mas depois que já colocou dentro da pessoa, não tem mais jeito, né? Então, não, né? Então, assim, eu acho que... A reação do teste, tudo bem que ela é bem menor, né? Porque é só um pouquinho, né? Que é só né? Que injeta ali, né? Para fazer. É igual o teste alérgico 0,1 ml, né? Isso, exatamente. Então, assim, um dos grandes erros que eu vejo nesse teste aí da bezetacil é ter tirado esse teste de hipersensibilidade. Por quê? Se a pessoa já apresentou ali uma reação alérgica de imediato no local da aplicação, em uma quantidade baixa, se passar por uma grande quantidade, gente, a chance aí da pessoa ter uma reação imunológica forte, de gerar aí um dano aos tecidos, né? Um aumento da permeabilidade, a presença de novas células de defesa ali, um aumento da atividade inflamatória no local é muito grande, tá? O que pode até matar a pessoa
se ela não respeitar esse tempo aí que a Vanessa falou, né? De ficar lá. Esse tempo, gente, serve para quê? Justamente só para saber se a pessoa vai ou não ter algum tipo de reação de hipersensibilidade, tá? Essas reações, gente, elas podem ser divididas em 4 tipos, tá? 1, 2, 3 e 4. As reações de tipo 1 são aquelas reações as quais nós chamamos aí de rápida, tá? Que é esse caso que eu falei agora para vocês dessa injeção da diprospan, tá? Então, o que acontece, ó? Ocorre a liberação desses mediadores químicos, tá? Então, a histamina é um deles. Vocês, por acaso, sabem o que é a histamina? Não? Gente. A histamina é um sinalizador, não é? A histamina nada mais é do que um mediador químico que o nosso organismo produz em uma região do cérebro chamada de fórnix, e ela é produzida durante a noite, no escuro, tá? E ela serve como um dos hormônios que deixa a gente acordado ao longo do dia, tá? Então, por exemplo, quando acordei, eu estou carregado de histamina, tá? E eu não vou ter sono durante o tempo em que eu estiver ali com grande quantidade desse mediador no meu organismo. Conforme o tempo vai passando, essa histamina, ela funciona como a bateria de um celular. Ela vai sendo utilizada. Chegando no período da noite, nós temos uma baixa dessa histamina na corrente sanguínea e a gente sente sono, tá? Em um caso aí de uma reação alérgica, né, do tipo 1, o que acontece? A pessoa, ela já foi sensibilizada inicialmente por esse antígeno, tá? Então, na hora que o meu primo lá falou, não, fica tranquilo que eu já tomei essa injeção e nunca me aconteceu nada, esse é o problema. Por quê? Porque se ele tem um determinado tipo de reação de hipersensibilização no organismo dele, ele vai produzir uma quantidade muito grande de imunoglobulinas que vão atacar qualquer região do corpo dele, né? Geralmente é a glote, e vai fechar ela. Ela vai gerar um edema, um inchaço, e o ar não passa. Devido a isso, a pessoa morre. Tá? Então, essas respostas, gente, rápidas aí, né? Elas são muito perigosas, ok? Então, esse é o tipo de reação de hipersensibilidade número 1, ou do tipo 1. Quando a pessoa já entrou em contato aí com o antígeno, e quando ela entra em contato novamente, ela tem a reação de hipersensibilidade, tá? Então, olha só. Vocês estão conseguindo acompanhar esse esquema que eu estou aqui? Sim. Sim. Então, olha só. Eu tenho aqui, representado por essa figurinha verde, o meu antígeno, tá? O meu antígeno, ele se ligou ao meu anticorpo, a minha imunoglobulina E, e ela gerou aqui, ó, células de memória. Tá? Então, essa é a primeira exposição. A partir do momento em que eu tenho uma nova exposição, o que vai acontecer? Os mastócitos, né, que são células presentes aí no tecido conjuntivo, e a função deles é liberar esses grânulos, essas pontinhas pretas que eu tenho aqui, ó, para chamar outros anticorpos, eu tenho uma liberação muito alta desse mediador. E isso faz com que eu gere uma lesão no tecido. E essa lesão pode ser o edema que leva a pessoa
a não estar respirando mais, tá? Então, nesse caso que eu contei para vocês, gente, a pessoa ela teve muita sorte em ter um profissional capacitado ali na hora, tá? Porque se deixa isso, muitas das vezes aí, não é uma crítica, tá? Mas existem pessoas que estão trabalhando no balcão e elas não têm o menor preparo para isso. E se pega uma pessoa despreparada, gente, a morte aí no caso era certa. Tem gente que desespera, né? Viu? A pessoa desmaiou, ela desmaia junto. E isso é um risco, tá? Então, reação de hipersensibilidade do tipo 1, tá? A pessoa já teve o contato com um determinado antígeno e quando ela entra em contato novamente, ela tem uma reação de hipersensibilidade que pode até matar ela, ok? Essa reação que eu falei para vocês da diprospan é chamada de anafilaxia, tá? As reações aí do tipo 2, elas são feitas já por anticorpos, tá? Quando uma imunoglobulina, ela é produzida em resposta a um antígeno. Geralmente, esse antígeno, ele não causaria nenhum tipo de problema. Mas a reação imunológica, ela é tão forte que a partir do momento que promove essa interação, é gerado aí uma reação imunológica indesejada. E muitas dessas vezes, essas reações imunológicas indesejadas geram as nossas doenças autoimunes, tá? Então, por exemplo, uma lá que nós falamos que era peraí que me fugiu agora da cabeça. Artrite reumatoide. O que vai acontecer? As células da articulação, elas estão ali. A todo momento, o antígeno passa por ali. Em um determinado momento, quando ele passa a não reconhecer mais essas células, eles vão gerando complexos ali na minha articulação e gerando essas lesões. Essas lesões, elas vão dando origem a um desgaste nessa articulação e gera a doença, tá? A anemia hemolítica é um exemplo disso, tá? Quando eu tenho o meu próprio organismo formando complexos com os glóbulos vermelhos, destruindo, né, esses glóbulos vermelhos, a pessoa passa a ter um quadro aí de anemia, tá? E até uma miastenia graves, ou graves. Vocês sabem o que é miastenia? Já ouviram falar nesse nome? Não. Não? Miastenia, gente, é uma doença que ocorre no sistema nervoso quando eu tenho uma falha na interação entre os nervos e os músculos, tá? Então, o que acontece? As pessoas, elas passam a ter aí fraqueza, principalmente nos músculos aí do braço e da perna, problemas de visão, a pessoa começa a falar mole, passa a ter problemas de mastigação, a tendência é ficar acamado aí e morrer por uma parada cardíaca no final do processo, tá? Então, olha só, o que acontece? Eu tenho aqui um determinado antígeno que se liga ao meu anticorpo e forma esses grandes complexos, tá? Formando esses complexos, eles começam a se ligar, né, com esses antígenos e esses complexos vão gerar essa destruição das células as quais elas estão, tá? Então, se tiver ali na cavidade sinovial, né, gera uma artrite reumatoide. Se tiver ligado ao sistema nervoso central,
vai gerar lá a destruição ali da bainha de mielina do sistema nervoso. Tem um nome essa doença, me fugiu agora. Quem lembra? A esclerose? Isso, a esclerose múltipla. Obrigado, Débora. Acho que eu devo estar com esclerose já. Né? Então, aonde esses complexos de imunoglobulina e antígeno vão se depositando, eles geram essa citotoxicidade, começam a matar essas células e geram aí a doença autoimune, tá? O que é bem parecido com as reações do tipo 3, ok? Qual é a diferença? Essas reações do tipo 3, elas também formam esses complexos, tá? Vou explicar por essa figura aqui. O que vai acontecer? Esses complexos, eles são formados, porém, a diferença de reações do tipo 2 e do tipo 3, é que as do tipo 2, elas ocorrem fora da corrente sanguínea. Já as do tipo 3, elas acontecem dentro da corrente sanguínea. Então, eu tenho a ligação, né, de uma imunoglobulina com o anticorpo, formando esse imunocomplexo, o que gera uma necrose aí do nosso sistema circulatório, tá? Gerando problemas de circulação, ok? Mais um exemplo aí de doença autoimune que acontece na circulação. E as do tipo 4, elas surgem aí através de uma reação entre um antígeno e a célula T. Vale lembrar, gente, que a célula T, ela é aquela primeira que ataca os antígenos quando eles aparecem no corpo, tá? Então, devido a essa baixa de célula T, essas reações, elas vão durar aí, levar mais de 12 horas para aparecer, tá? Então, são chamadas aí de hipersensibilidade tardia. Geralmente, gente, são aquelas lesões que acontecem na pele, tá? Então, você foi para um determinado local, foi andar na mata e entrei em contato ali com alguma folha ou com algum animal que na hora não aconteceu nada. Mas, com o passar do tempo, você vai sentindo um incômodo, uma queimação, uma coceira no local que ele passou, tá? Essa é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. Por quê? Porque ela levou mais de 12 horas para aparecer, tá? Então, gente, essas classificações aí, chamadas de gel e Cumbres, são essas 4 reações que eu falei para vocês agora, tá? Então, se tiver uma pergunta assim, ó, qual é a classificação de gel e Cumbres de acordo com as reações de hipersensibilidade? O que vocês têm que responder? Reações aí do tipo 1, 2, 3 e 4, tá? 4 é tardia, a 3 ela forma complexos dentro da corrente sanguínea, a 2 ela forma complexos em tecidos, podendo gerar doenças autoimunes, e as reações do tipo 1 são as reações mais imediatistas, que geram reações em tecidos e podem levar o indivíduo à morte, ok? Wendy, a 4 é perigosa? Não por ser mais relacionados aí à pele, tá? Ah, tá. Aí é antialérgico normal. Isso, antialérgico, aquela Fenergan de praxe, né, que a gente tem, tanto em pomada como injetável, A né? dexametasona básica. Isso, uma básica de Dexa e alguns antialérgicos aí do tipo via oral mesmo. Ah, tá bom. Ok? E para encerrar, gente,
como é que eu faço para saber se eu vou ter algum tipo de reação de hipersensibilidade desses níveis, né, de 1 até 4? Eu vou realizar esses testes imunoalergênicos, né, que são testes realizados aí na pele da pessoa, tá? Para verificar se ela tem a sensibilidade ou alergia contra alguma determinada substância, tá? A gente faz pequenas punções aí na pele, tá? Geralmente, é por isso que é importante vocês terem conhecimento aí de técnicas, né, de medicamentos injetáveis, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer pequenos punções na pele desse tipo que vocês estão vendo aqui, ó. Então, essa pessoa aqui, no caso, ó, ela está fazendo uma reação de hipersensibilidade aí, ó, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 97 tipos diferentes de substâncias, tá? Então, ela quer avaliar se ela possui alergia a algum desses tipos de amostra que nós temos aqui, tá? Então, aqui pode ser leite, aqui pode ser chocolate, aqui pode ser glúten, aqui pode ser, sei lá, algum crustáceo. Geralmente, esses testes, gente, eles são feitos assim, ó, tipo, aqui é só comida, aqui é só medicamento, aqui é só poeira, enfim, aqui é tecido e várias outras coisas, tá? Esse teste, gente, tá? Então, ó, tá vendo esses vários pontinhos que tem aqui, ó, no antebraço da pessoa? Ele é realizado nesses locais, por quê? Porque eu tenho uma baixa vascularização, uma baixa quantidade de pelo, uma baixa quantidade de melanina, tá? Se vocês repararem, o antebraço de vocês é mais claro do que o braço. Por quê? Porque ele bate menos sol, tá? Aí eu faço esses furinhos, né, no corpo da pessoa e aplico o antígeno ali. O que vai acontecer? O meu antígeno, ele vai se ligar com o anticorpo e aonde acontecer essas urticárias aqui, ó, essas erupções cutâneas, indica que eu estou tendo uma reação alérgica forte ao produto em que eu estou testando. Tá? Então, ó, tá vendo que formou um edema? Olha como tá grande aqui, ó, esses 3 primeiros. Aqui nem tanto, e esses aqui, ó, quase não mudaram a pele. Então, se por acaso isso daqui, ó, for um medicamento que a pessoa apresentou esse sinal e sintoma mediante um teste alérgico, se isso for colocado dentro do organismo dela, ela vai ter essa reação no corpo como um todo e provavelmente ela vai morrer, tá? Então, esses testes, gente, eles são importantes para saber se eu tenho alergia a algum determinado produto que eu queira pesquisar, tá? Então, ó, formou essa vermelhidão, tá? Isso aqui tem um nome, chama petéquia, essas bolinhas de sangue que ficam aqui, tá? Isso aqui já é uma reação entre os anticorpos e os antígenos. Se formou isso aqui, você não pode, de jeito nenhum, fazer o uso desse produto, ok? Então, aqui eu tenho uma imagem ampliada para vocês conhecerem, tá? Deixa eu voltar aqui e olhar para vocês. Entenderam o que é um teste de hipersensibilidade, gente? Sim, professor. Ficou alguma dúvida? Eu esse dos pontinhos no braço aí. No braço mesmo? Costa. Então, você fez aí, então, um teste de hipersensibilidade. Ele tem o nome de prick teste, não tem? Isso, exatamente. Tem também. Pessoal, alguma pergunta quanto a isso?
quanto a tudo isso que eu disse? Esses testes, Então, ó, só quando a pessoa costuma ter muita alergia que ela procura fazer, né? exatamente. Ou então quando as alergias elas são muito recorrentes, né? Como não foi o seu caso. Esse é um teste muito legal de se fazer, eu já fiz várias vezes. Tanto em mim quanto em outras pessoas. Mas faz no laboratório também? Que eu fiz com Isso. onco quando eu fiz, sabe? Isso. Faz no laboratório mesmo, o resultado sai na hora. Sai na É bem hora. legal. É bem legal. Ok, gente. Alguma pergunta? Não? Bom, já que ninguém perguntou então, gente, como eu disse lá no grupo, né? A Cris teve uma fala comigo ontem, tá? Mas eu não vejo motivo para a gente se preocupar, tá? Porque nós estamos aí dentro da programação do conteúdo. Falta pouca coisa para a gente terminar, tá? Nós vamos terminar super a tempo antes da avaliação de vocês. Eu ainda quero fazer uma revisão, como nós fizemos, tá? Essa prova e a prova de tecnologia 3 sou eu que faço. Então, como eu disse, né, a gente não está aqui para atrasar a vida de ninguém, muito pelo contrário, eu estou aqui com o intuito de ajudar todos vocês. E, enfim, eu estou mandando as aulas todas para vocês, né, dentro dessa plataforma. Para quem não pode assistir, está indo na outra plataforma também. Não sei se vocês estão acompanhando isso com frequência lá no YouTube, né? Eu sempre posto a aula, mando o link da aula para vocês. Então, eu não vejo maiores problemas quanto a isso, tá? Amanhã eu vou estar passando essa aula que eu dei aqui para vocês agora para o outro formato da plataforma e eu vou subir essa que eu estou gravando e a outra para o YouTube, tá? Então, quem quer assistir novamente, quem quer rever algum conceito que eu falei, pode assistir novamente, tá? Nessas plataformas, ok? Ficou alguma dúvida? Ok, professor. Você acha que vai dar tempo de dar uma revisão? Com certeza. Porque as provas, elas vão começar só depois do dia 15, né? Depois do dia 12. As provas, as blend, as interativas, elas vêm de 4 até 12, né? Então, ó, hoje é 28, tá? Deixa eu abrir meu calendário aqui. Ó, hoje é 28. Aí a gente tem o 4, a aula do 4, a aula do 11, e depois é a prova. Então, na próxima, na 4 e 11, a gente já conclui tudo isso. Depois eu faço uma revisão com vocês, pode ser, né, pegando um outro dia aí, sei lá, até uma sexta-feira, não tem problema. A matéria de tecnologia 3, a gente termina ela amanhã, né, referente àqueles testes físico-químicos. Então, eu vejo que a gente está até com aula sobrando, tá? A gente pode pegar um dia, fazer uma revisão, não vejo problema nenhum. Dia 11 parece que é feriado. 11 de? 11/6. Porque aqui então, a gente pode... no grupo, a prova começa dia 12, lembra que é pós-feriado, mas vai começar dia 12. Ah, tá. Então, a gente pode pegar até o conteúdo também de homeopatia, ele está quase no fim, eu creio que mais 1 ou 2 aulas a gente termina. Né? Na próxima aula de homeopatia eu já termino as técnicas, mas a lida da apostila de vocês fica tranquilo. Então, eu vejo que nós estamos até com aula sobrando, tá? Digamos assim, é só uma questão da gente organizar para a gente poder fazer as revisões, tá? Então,
né? O pessoal até falou, nossa, foram reclamar e tal. Não vejo como uma reclamação, é só uma preocupação mesmo, a qual eu também teria, haja visto estando aí nesse cenário maluco que nós estamos vivendo. Certo? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Ok? Ok, professor. Até amanhã. Então, beleza. Amanhã a gente termina a TEC 3. Ok? Ok. Então, pessoal, obrigado, tá? Boa noite aí para vocês, para quem ficou comigo. E aguardo vocês amanhã nesse mesmo local. Ok? Tchau, gente. Beleza. Tchau, tchau. Ok, Gente. obrigada. Obrigado, Tchau. boa noite. Boa noite, gente.